Amém? Irmãos, estamos dando nesta manhã o início de mais um EBD e eu espero que os irmãos estejam atentos para entender um pouco mais da palavra de Deus nesta manhã. O título hoje é a Justiça de Deus. E aqui eu deixo uma pergunta logo de início para os irmãos. A justiça de Deus, ela é boa? A justiça de Deus, ela é ruim? Eu gostaria que os irmãos refletissem um pouco nessa questão. Mas logo em seguida, logo mais durante o estudo, a gente vai entender um pouco mais se a justiça de Deus ela é boa ou se a justiça de Deus ela é ruim. Existe texto evidência e a justiça de Deus em relação à salvação, fazendo uma junção com Cristo como sendo a sua justiça. Mas a justiça de Deus não fica só no quesito salvação. No tempo de Noé, mais adiante, em Sodoma e Gomorra, foi feita a justiça de Deus. Por isso vejo a justiça de Deus relacionada com a bondade e misericórdia. Nesses eventos foram confirmados a palavra. Há bastante para o Senhor. Eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias. Lá em Romanos, no capítulo 3, de 21 a 26, a palavra de Deus vai dizer assim: Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé, no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados, que são passados na presciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento, vamos orar ao nosso Deus, grandioso Deus, querido e eterno Senhor. Ó Pai Santo, que o Senhor Deus esteja, ó Pai, entrando nos lares agora. Esteja, ó Deus, colocando nos nossos corações, ó Pai, que nós precisamos, ó Pai, entender cada dia mais de Ti. Saber, ó, que a Tua justiça, Pai, ela pode ser boa, mas ela também pode ser ruim. Vai depender de cada situação. E a gente vai entender, ó Deus, nesse momento, Pai, o que Tu queres para as nossas vidas. Ó Deus amado, ajuda-nos, ó Deus, a Te servir. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer o melhor para Ti, Senhor. Eu peço, ó Deus, que aqueles que estão nesse momento, Pai, ouvindo, ó Deus, a Tua palavra, ouvindo, ó Deus, esta oração, que o Espírito Santo do Senhor seja com cada um deles, Pai. É o que nós pedimos nesse momento e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Depois das terríveis notícias, que no Antigo Testamento a justiça de Deus era feita daquela forma, onde ele não deixava para o dia seguinte. Como a gente viu lá em Sodoma e Gomorra, e a questão lá e também o dilúvio, quando precisou fazer a sua arca para poder salvar-se e salvar todos aqueles que Deus já tinha determinado. Acerca da natureza, acerca de nossa natureza pecadora, o castigo de Deus, Paulo nos transmite notícia maravilhosa. Existe uma maneira de sermos inocentados, crendo em Jesus Cristo, pois Ele pode apagar os nossos pecados. Crer significa plenamente que Cristo perdoará nossas iniquidades, nos tornará justo diante de Deus e nos capacitará a viver de maneira como Ele ensinou. A solução de Deus está disponível para todos nós,
a despeito da nossa origem, formação ou do nosso comportamento no passado. Justificação. Aí já vou colocar aqui uma pergunta, na verdade uma pergunta e eu vou mesmo responder. O que seria justificação? Justificação é um termo extraído das experiências nos tribunais. Os pecadores estão condenados no tribunal de Deus. No entanto, o livramento que Ele vai nos conceder, né? Ele já nos concede esse livramento. Ele, Deus, declara sem culpa todos aqueles que depositar sua fé em Cristo. Também tem a questão da redenção. Por que eu estou trazendo esses pontos? Porque a gente leu ali. Vai falar da redenção, como no versos 24, vai falar de redenção. É um termo emprestado no mercado de escravos. Todas as pessoas são escravas do pecado, em virtude de sua natureza caída. Mas os cristãos são comprados por Deus e libertados para uma nova vida em Cristo. E é importante a gente, já que nós estamos tratando de EBD, é importante trazer esses pontos para que não fique nenhuma dúvida quando vocês estiverem lendo ali. Aí poderia até fazer, né, se estivesse aqui presente, fazer essa pergunta: o que seria redenção? E aqui tem mais uma, propiciação, que está lá no versos 25. O que seria também uma propiciação? Estou trazendo em termos práticos, porque também há um estudo sobre esses três pontos, né? Redenção, justificação e propiciação. Há um estudo sobre isso que a gente poderia também fazer. É um termo, nesse caso, a propiciação é um termo que procede dos rituais no templo, onde o animal sacrificial, ao ser morto, figuramente debaixo da ira de Deus. Jesus sofreu a ira de Deus na cruz. Por nossa fé em Cristo, a ira que procede do Senhor é considerada satisfeita e não nos encontramos mais debaixo da ira. A justiça de Deus foi assim manifestada e dada no evento da cruz. Os pecadores obtêm perdão, não por sua lealdade à lei, mas pela fé naquele que cumpriu toda a justiça em nosso favor. A expressão lei e os profetas, que a gente vai ver aqui no versos 21, se refere ao Antigo Testamento, e toda a escritura hebraica é entendida corretamente como dada testemunho de Jesus e sua obra. A gente, para refletir um pouco mais, entender um pouco mais sobre esses textos que nós acabamos de ler aqui na Bíblia, vamos voltar aqui, eu vou ler novamente aqui o versos 21, onde vai dizer ali: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus é para todos e sobre todos, seja ela boa ou não, vai depender. E aí onde eu dou aqui um parágrafo para explicar essa questão, onde falamos ali no início, que eu perguntei se a justiça de Deus ela é boa ou a justiça de Deus é ruim. A justiça de Deus ela é boa e também é ruim. Vai depender do seu comportamento, vai depender do seu se doar para Deus, vai depender de você obedecer a Deus, vai depender do seu amor por Deus e também da sua obra. As suas ações que vai determinar. Deixando claro, a justiça de Deus é justa e, portanto, boa todo o tempo. Justiça aplicada justamente sempre é e sempre será boa, porque é necessário que a justiça seja irrestritamente aplicada. As consequências da aplicação da justiça divina, do ponto de vista humano, é que nem sempre são desejáveis, e por isso consideradas ruins do ponto de vista humano. Como exemplo, o assassino acha ruim ir preso, mas é justo e sempre bom
que assassinos estejam presos. Assim, a justiça do justo juiz é e sempre será boa e necessária. Então, qual seria então a parte ruim? A parte ruim da justiça de Deus quando você negar o Espírito Santo, negar a Deus, negar o nosso Cristo. Quais seriam as consequências disso? A ira de Deus vai cair. Então, para aqueles que se rebelarem contra Deus, com certeza a sua justiça não será nada agradável. Então, o versos 22, vamos partir para o versos 22, que vai dizer o seguinte: a justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. De fato, não há diferença. A justiça de Deus, ela vem para todos. Todos os seres que estão aqui, a justiça de Deus é para todos. Jesus é o objeto da fé e o meio de obtenção do dom da justiça de Deus. Simples assim. Então vamos ver aqui o que é que diz no versos 23. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos erraram o alvo que é Deus, que Deus pretendeu para a raça humana e perderam a glória da criação original. Alguns pecados parecem maiores que os outros, porque as suas consequências são mais graves. E é verdade, alguns classificam os pecados como pecado maior e pecado menor, pecadinho e pecadão. Para Deus existe isso? Para Deus existe pecadinho e pecadão? É interessante que muitos que já participaram de EBD, de ter um tempo de vida cristã, já ouviram muito isso, sobre essa questão de pecados. Então, eu já também, em algumas outras EBD, eu já até coloquei o seguinte, que não adianta você roubar uma bala ou roubar o pacote da bala. Para Deus vai ser a mesma coisa, é o mesmo erro. Então, se você pegar uma única bala e falar, o pacote está ali, você falar, não quero o pacote, eu não vou pegar o pacote porque vai dar um prejuízo maior, eu vou pegar só uma bala que não vai fazer falta. Pode não fazer falta, mas para Deus você está cometendo um erro, você está cometendo o mesmo pecado se fosse pegar o pacote inteiro. Ah, mas eu vou pegar o pacote inteiro então. Bom, pega o pacote inteiro, além de você dar um prejuízo maior para a pessoa, você também vai ser condenado, Deus vai agir com a sua justiça da mesma forma. Ou seja, nesse caso você vai fazer duas coisas terríveis, né? Que não é nada agradável, mesmo se você pegasse só uma. Então, outro termo também é assim: se você matar ou odiar, parece um absurdo a pessoa matar uma outra e odiar. Ou adulterar, você adulterou, mas você é orgulhoso. E aí? Para Deus há diferença? Não. As consequências, claro, nas leis humanas, elas vão trazer uma diferença absurda. Porque daí você vai, perante a lei dos homens, você vai ter que pagar um preço por isso. Mas Deus não vai classificar tanto o teu pecado de adultério ou de assassinato, quanto de orgulho, ou como eu coloquei aqui, de odiar uma pessoa. Mas não porque cometemos apenas pequenos, entre aspas, pecados, que merecemos a vida eterna. Todas as iniquidades nos tornam pecadores e nos afastam do santo de Deus. Não classifique os pecados como pequenos ou grandes. Todos eles nos separam de Deus, mas todos podem ser perdoados. Esse é o nosso Deus, Ele faz isso com todos nós. Não importa o pecado que você tiver, se curve diante de Deus e Ele vai te perdoar. Versos 24. Sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. Justificados significa que os cristãos são declarados justos. Aqui eu vou pedir para a irmã Kathleen
ela vai ler aqui Romanos, capítulo 5, versos 1 e 9. Depois ela vai ler Romanos 8, versos 30. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Agora, Romanos 8:30. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Eu gostaria que também você abrisse lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versos 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção. E também no primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então veja aí que o que Paulo está explicando. Paulo explicou que Deus, por sua graça, pode declarar-nos inocentes. Quando um juiz, em um tribunal, declara o réu inocente, todas as acusações são retiradas de todos os registros. Legalmente, é como se a pessoa nunca tivesse sido acusada de nada. Quando Deus perdoa nossos pecados, nossa vida fica completamente limpa. Isso quer dizer que a gente vai viver limpo para o resto da vida, até quando Deus nos chamar? Não. Infelizmente, isso não acontece. Por quê? Pela nossa natureza pecaminosa. Nós, infelizmente, quando nos curvamos diante de Deus, confessamos os nossos pecados, a partir daquele momento ali que nós somos perdoados, estamos limpos. Basta você sair dali, daquele momento, e pensar alguma besteira, alguma bobagem, ofender alguém, fazer qualquer coisa que desagrada a Deus, o mínimo que seja, você já voltou a estar em pecado novamente. Ou seja, a partir do momento que você se limpou do pecado, você pensou em alguma coisa, já voltou a pecar novamente. Questão ali, às vezes, até de segundos. Acabou de sair dali, já cometeu o pecado. Então, essa é a natureza nossa pecaminosa. Não importa se você esteja, mas eu só pensei, não importa o que você pensou, se desagradou a Deus, com certeza você já cometeu pecado. E daí vai se estender. Mas é por isso que eu vou deixar de recorrer a Deus quando eu estiver pecando? Quando eu pecar? Não. Constantemente a gente tem que dobrar os nossos joelhos e orar a Deus pedindo a Ele perdão. Mas no momento, e se eu cometer algum erro ou ofender alguém e não der para eu chegar para a pessoa ali e me curvar diante do Senhor? Onde você estiver, em pé, sentado, ofendeu alguém, fez alguma maldade, alguma coisa que desagradou, ore a Deus. Peça perdão no momento exato. Já peça perdão a Deus. Ele é fiel e justo para te perdoar. A palavra dele diz isso. Então, da perspectiva de Deus, é como se nunca tivéssemos pecado. Versos 25. Estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na presciência de Deus. Cristo morreu em nosso favor, em nosso lugar. Para quê? Para pagar os nossos pecados. Deus tem toda a razão de irar-se com os pecadores, como nós, porque estes se rebelaram, nós nos rebelamos contra Ele e nos afastamos do seu poder divino de conceder vida. Mas a morte de Cristo foi o sacrifício apropriado e designado pelo próprio Deus para que nossos pecados fossem perdoados. Tivemos essa graça.
esse favor imerecido. Por isso, Cristo colocou-se em nosso lugar, pagou o preço da morte por nossos pecados e satisfez completamente as exigências do Pai. O sacrifício de Jesus traz perdão e redenção e liberdade de que precisamos. Já no versos 26, lê-se o seguinte: para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. O tempo presente da cruz e da pregação das boas novas vindicou Deus, mostrando que ele é justo e justificador daqueles que crê em Jesus. Se você crê em Jesus, se você se coloca diante dele, sempre que comete seus erros e os seus pecados, você pode ter certo de uma coisa: Deus vai te perdoar, Deus vai te limpar, Deus vai te sarar. Então não se furte, não pense duas vezes em correr sempre que possível aos pés do nosso Deus, pedindo a Ele perdão por todos os pecados, mesmo aqueles que você acha que não cometeu, mas às vezes não, sempre é o nosso Deus que vai estar lá te observando, te olhando e sabendo aquilo que você fez. Eu vou deixar aqui alguns salmos falando ainda a respeito da justiça de Deus. O Salmos 36, verso 6 vai dizer: a justiça de Deus é firme. A tua justiça é como os montes de Deus, os teus juízos são como o abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Lá no 71, versos 2, Deus vai sempre tratar com justiça. 71, versos 2. 71, 2. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. No 98, versos 9, ele vem governar a terra com justiça. Diante do Senhor, porque vem julgar a terra com justiça, julgará o mundo e os povos com equidade. Lá no 119, versos 142, vai dizer o seguinte: a justiça de Deus dura para sempre. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Então, deixo aqui esses versículos para que os irmãos meditem um pouco neles e saibam que a justiça de Deus é para todos nós e é para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos ter mais uma palavra de oração, encerrando a nossa EBD de hoje. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Ó Deus amado, nesse momento, Pai, que aprendemos um pouco mais da tua justiça, entendemos um pouco mais do Senhor. E sabemos, ó Deus, que a tua justiça é para sempre, Pai, para com todos nós. Que possamos, ó Deus, nos policiar, que possamos, ó Deus, ser mais fiéis, ó Deus. Que possamos, Senhor, a nos dedicar mais ao Senhor e à sua obra, Pai. Que possamos, ó Deus, abrir os nossos corações e fazer o melhor para Ti, para com a Tua igreja, Senhor, para com o Teu reino, Pai. Que nós possamos, ó Deus, olhar para os nossos irmãos com mais humanidade, com mais amor. Que nós possamos, ó Deus, nos derramar, Pai, diante de Ti. Ó Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando, Pai, o Teu povo. Abençoando, Deus, todos aqueles, Pai, que estão nesse momento, Deus, compartilhando, Deus, e ouvindo, Deus, aquilo que foi falado nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que nós possamos, ó Deus, estar sempre presente, Pai, para trabalhar na Tua obra. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, esta igreja. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, os lares. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã, Pai. É o que nós pedimos nesse momento e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.